Olá pessoal, seja bem-vindo a esse vídeo. Meu nome é Gabriel e eu vou apresentar um pipeline completo de visão computacional desenvolvido para fazer análise de imagens de aeronave capturadas por satélite. Esse projeto ele envolve três etapas principais, com tarefas de detecção, classificação e denoising, que seria a remoção de ruído das imagens, todas baseadas em técnicas de Deep Learning. Esse trabalho, o projeto, ele foi realizado como parte da residência em tecnologias aeroespaciais ministradas pelo Instituto Hardware BR, o HBR, na disciplina de inteligência artificial. E tem como objetivo demonstrar como diferentes modelos de redes neurais podem ser integrados em um fluxo único e eficiente para fazer análise de imagens aeroespaciais. Então vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Vou dar mais um overview aqui sobre o projeto. Depois vou passar para os notebooks dos códigos, das aplicações desenvolvidas. Vou passar pelo artigo desenvolvido para o projeto e o repositório do projeto no GitHub. Então vamos lá. Então a gente tem aqui um pipeline de visão computacional aplicado ao cenário aeroespacial. Então a gente tem a fase de detecção, que é a fase inicial, depois uma fase de classificação e uma fase de denoising, que seria a remoção de ruído. Então, basicamente, aqui na fase de detecção, a gente tem a localização das aeronaves ali com marcação dos bounding box sobre elas. Com isso, a gente faz um recorte nessas imagens e passa para um segundo modelo aqui de classificação, onde esse modelo classifica as imagens em 8 classes de modelos militares de aeronaves. E, por fim, as imagens aqui, imagens com ruído, são passadas para um terceiro modelo de denoising, onde a gente consegue diminuir esse ruído das imagens. Então, vamos lá partir para os notebooks e a explicação dos códigos de cada uma dessas fases do pipeline. Bom, pessoal, então eu vou começar a explicar aqui o notebook da fase de detecção, a primeira fase do nosso pipeline aqui de visão computacional para imagens de satélite, imagens de aeronave de satélite. Mas antes disso eu queria explicar aqui que eu utilizei a plataforma do Google Colab para fazer o treinamento dos modelos. O Google Colab é uma plataforma online de desenvolvimento, né, da Google, que é muito interessante para tarefas de data science, visão computacional, porque a gente consegue ter acesso a máquinas com GPUs, o que facilita bastante ali a parte de treinamento dos modelos, né. E outra coisa interessante do Google Colab é que ele disponibiliza de forma gratuita uma cota diária para você estar usando essas máquinas com GPU, né? Então isso é bem legal. E no contexto aqui desse projeto, esse acesso gratuito, né, ele é uma cota limitada, né? Você tem um limite diário ali, é até razoável, mas pro contexto aqui desse projeto foi mais do que suficiente. Então eu vou explicar aqui rapidamente esse notebook, porque eu tenho pouco tempo para explicar e tenho 3 notebooks aqui para mostrar, além de outras coisas. Então eu tenho um notebook aqui com a separação e organização aqui dos passos utilizados para o treinamento. Eu faço aqui uma introdução da tarefa aqui nessa primeira célula aqui, conto um pouco da motivação e relevância do tema do projeto. Mas vamos lá, basicamente aqui primeiro eu faço o import do meu drive aqui para o ambiente do Colab para que eu possa utilizar os arquivos que estão lá no meu drive, como os datasets. E bom, para essa aplicação de detecção eu utilizei a implementação da Ultralytics do modelo YOLO, o YOLO 11. Então eu faço aqui o primeiro import, aqui na verdade a instalação da biblioteca aqui no ambiente do Colab. Depois eu faço a importação de algumas bibliotecas auxiliares para fazer a plotagem das imagens. Crio algumas funções auxiliares aqui para visualização. E na parte de pré-processamento, nessa tarefa, eu utilizei 2 datasets diferentes. Então, a única coisa que eu tive que tomar cuidado ali durante o pré-processamento foi, na hora de fazer a unificação desses 2 datasets, tentar fazer a unificação dos nomes ali, né, a padronização dos nomes das imagens e dos labels, para que não houvesse ali alguma divergência, né, algum nome igual nos 2 datasets. Então, eu tive que ter esse cuidado na hora de juntar. Mas, basicamente, são datasets que contêm imagens aéreas de aeronaves e com seus respectivos labels. Então, você tem as imagens com os labels separados ali em pastas, as imagens e labels. Esse aqui é do primeiro dataset. Então, nós temos aqui as imagens das aeronaves e os respectivos labels. O segundo dataset ele já estava separado em, em pastas de treino, validação e testes, então eu não precisei fazer isso para esse dataset. Mas, vamos lá. Basicamente, sobre os datasets eram isso, então depois eu fiz a junção dos dois e separei, né, em conjunto de validação, treinamento e testes. Então aqui está a amostra dos 2 datasets, são imagens ali sobretudo imagens de aeronaves militares e também de aeronaves comerciais. E por fim aqui vamos pular para o arquivo de configuração, utilizado aqui no treinamento. Então você tem que criar esse arquivo, onde basicamente você indica qual que é o caminho do dataset, o caminho da pasta das imagens de treino, o caminho da pasta das imagens de validação e de testes, e você indica qual que é o nome ali da classe que você quer fazer essa detecção. Aqui no meu caso eu coloquei uma única classe e chamei de aeronave. Então, para o treinamento do modelo é bem fácil de você estar implementando, a Ultralytics facilita bastante esse processo. Então, basicamente, eu faço o import aqui do modelo YOLO, configuro aqui alguns parâmetros de treinamento, como o modelo que eu vou utilizar. Aqui, no caso, eu usei o modelo YOLO 11X, que é o maior modelo, o mais robusto e, teoricamente, o que performaria melhor. Então, a gente indica aqui o caminho do arquivo de configuração, aqui do dataset que a gente criou. O número de épocas, eu coloquei 1000 épocas, mas não cheguei a tudo isso, não foi necessário. O tamanho da imagem aqui, 320 por 320 pixels. Tamanho de batch, o tamanho do lote ali, 16. Worker 8. E aqui são algumas configurações de onde o resultado ali do treinamento vão ser armazenados. O otimizador, eu utilizei o NADA. O Learning Rate, a taxa de aprendizado inicial, eu coloquei como 0.001. E um Learning Rate final de 0.01. Dropout aqui de 0.3. Paciência de 500. Mas eu acabei treinando esse modelo aqui por 101 épocas, onde as métricas já estavam bem estabilizadas ali e muito boas. Então, partindo aqui para os resultados gráficos, a gente tem um primeiro gráfico aqui de evolução das perdas de treinamento e validação. A gente percebe que ambas as perdas aqui diminuíram conforme o treinamento e chegaram a uma fase de estabilidade ali. O outro gráfico aqui que mostra a evolução das métricas de Mean Average Precision 0.5 e da 0.5 a 0.95, que
representa o quão bem o modelo detecta os objetos de forma precisa e com as caixas bem posicionadas. E aqui a gente nota que tem um crescimento consistente, o que indica que a rede aprendeu ali de maneira estável a fazer essas detecções. Depois a gente tem aqui o gráfico de evolução da precisão e da revocação, né, durante o treinamento. Ele é um gráfico que apresenta o equilíbrio entre precisão, detectar apenas o que é a aeronave, e o recall, que é não deixar aeronaves passarem despercebidas. Então a gente consegue perceber aqui que o modelo manteve ambas em valores altos, o que mostra que ele generalizou bem para essa tarefa de detecção de aeronaves. Então aqui eu faço uma avaliação aqui dos conjuntos, eu só imprimo as métricas do conjunto de validação, do conjunto de treinamento e do conjunto de testes também. E aqui eu faço uma plotagem visual então dos resultados. Então aqui por fim a gente percebe que o modelo ele funcionou bem, imagens reais ali do conjunto de testes, onde a gente consegue comparar aqui, né, o resultado aqui do lado direito do modelo, a predição do modelo, com as imagens com os bounding box verdadeiros aqui do lado esquerdo. Então, para a tarefa de detecção, era isso que eu queria mostrar. O nosso modelo conseguiu aprender bem essa tarefa de detecção de aeronaves, e vamos passar agora para o notebook de classificação. Bom, pessoal, então vamos continuar aqui para a próxima etapa do nosso pipeline de visão computacional, que é a tarefa de classificação. Para essa fase eu utilizei a EfficientNet, um modelo de classificação, implementada com o TensorFlow e com o Keras. Vou passar mais rapidamente aqui e mostrar só as partes principais. O dataset ele é composto aqui de 8 classes, com imagens de 8 classes de aeronaves militares, e aqui a gente tem a distribuição do número de imagens por classe. A gente vê que está bem balanceado. A única coisa que eu tive que fazer aqui de pré-processamento para esse dataset foi fazer uma normalização das imagens, o que é necessário para esse modelo que a gente está utilizando aqui de classificação, para a EfficientNet, aqui com a TensorFlow. Então, o que eu fiz foi normalizar a faixa de entre 0 e 255 para os valores do pixel ali, para ficar na faixa de intervalo entre 0 e 1. Sobre o desenvolvimento aqui do modelo, né, então eu utilizei a EfficientNet V2S, disponível aqui diretamente pela API do Keras com a TensorFlow. A única modificação que eu tive que fazer nela foi adicionar uma camada de Global Average Pooling, que é responsável por condensar as ativações espaciais ali das últimas camadas convolucionais, e uma camada final densa com ativação de função Softmax, que transforma a saída do modelo ali em uma distribuição de probabilidade entre as 8 classes possíveis. Outro detalhe importante aqui que eu utilizei a função de perda Sparse Categorical Cross Entropy, porque os rótulos eles não estavam codificados em formato one-hot. Então por isso que eu utilizei essa Cross Entropy que é Sparse Categorical, né? Por causa dessa não codificação aqui no formato one-hot. Então é um detalhe importante na construção do modelo. Então aqui está a configuração, então o número de classe, o modelo base aqui, utilizei os pesos treinados pela ImageNet, o input shape aqui do modelo recebe então imagens de 256 por 256 pixels, com 3 camadas, né, o RGB. E então aqui eu tenho a criação da classificação aqui, da parte final, com o Global Averaging, a camada densa, com a ativação Softmax. Então eu usei o otimizador Adam e a função de perda aqui, como que eu falei, né, a Sparse Categorical Cross Entropy. E a métrica aqui, eu usei a métrica de acurácia. Aqui a gente tem um sumário aqui das camadas do modelo, um modelo bem grande. Eu utilizei aqui algumas funções de callback durante o treinamento, usei o Model Checkpoint para salvar os melhores modelos, o Learning Rate, o Reduce Learning Rate é um platô, que é para reduzir o Learning Rate quando não tem melhoria ali da métrica de validação, no caso aqui a acurácia no conjunto de validação. E usei a função Early Stopping para parar o treinamento ali, caso não houvesse melhoria das métricas em um determinado número de épocas ali, no caso 20. Então para o treinamento aqui eu coloquei 100 épocas, mas o modelo parou de treinar ali com Early Stopping na época 34. Aqui a gente tem os gráficos de perda do conjunto de validação e do conjunto de treinamento. A gente percebe que as curvas atingiram aqui o próximo de zero, né, o que indica uma boa generalização. O modelo convergiu de forma rápida e estabilizou, sem sinais aqui de overfitting. Depois a gente tem os gráficos de acurácia do conjunto de treinamento e validação. A gente observa que o modelo atingiu ali valores próximos ali de 100%, né? Então é um resultado bastante sólido para essas imagens aqui de satélite. E por fim aqui eu faço a predição e avaliação do modelo, então no conjunto de teste aqui teve uma perda baixa, quase zero, e uma acurácia de quase 100%, ou seja, acertou quase todas as classificações das imagens ali no conjunto de testes. E é o que mostra aqui a matriz de confusão, né, do modelo. Então ele acertou todas, errou apenas uma imagem aqui que classificou de forma errada. Então aqui eu trago uma plotagem aqui visual, né, da classificação. Então a gente tem as imagens com os labels verdadeiros das classes e os labels preditos ali pelo modelo. Então para essa tarefa de classificação era isso que eu queria mostrar. Vamos passar para a próxima fase, que é a tarefa de denoise. Vamos lá então, pessoal, finalmente para a última fase aqui do nosso pipeline de visão computacional, a fase de denoising utilizando aqui a arquitetura UNet. A UNet é uma arquitetura de rede neural convolucional muito famosa, utilizada principalmente para processamento de imagens médicas, nas tarefas de segmentação e restauração de imagens. Então, passando aqui rapidamente, eu implementei ela com TensorFlow e com Keras, e eu utilizei o modelo base dela para fazer segmentação, e eu tive que fazer algumas modificações ali para essa tarefa aqui de restauração. Então, basicamente, eu criei algumas funções para adicionar um ruído gaussiano às imagens. Utilizei a função de perda Mean Square Error, que é muito utilizada para essa tarefa de restauração, assim como essas métricas de avaliação aqui, a PSNR, que é a Pico Sign to Noise Ratio, e a OSSIM, que é um índice de similaridade estrutural, utilizada para tarefas de reconstrução e segmentação também. Então, aqui a arquitetura UNet eu construí aqui com TensorFlow, e basicamente ela tem uma
uma camada de encoding aqui, onde faz a codificação dos dados, e uma camada de decoding. Então, basicamente, foi a estrutura final aqui de codificação e a estrutura inicial de codificação e decodificação, que eu tive que mudar aqui da tarefa de segmentação para a tarefa de restauração. Então, aqui tem algumas funções de plot para ajudar a visualização. Eu utilizei o mesmo dataset da tarefa de classificação, então eram imagens de alguns modelos de aeronaves militares. E a etapa de pré-processamento, basicamente, o que eu tive que fazer aqui foi... Eu passei as imagens para a escala de cinza, para um detalhe de... um detalhe operacional mesmo aqui do Google Colab, porque a gente está utilizando GPUs aqui gratuitas e se a gente fosse fazer o processamento com o treinamento com as imagens em escala RGB, ia ficar muito pesado computacionalmente e a GPU aqui disponível gratuitamente não seria capaz. Então eu passei as imagens para a escala de cinza e para facilitar então esse treinamento do modelo, porque modelos de segmentação, né, e de restauração são modelos bem pesados e bem custosos ali computacionalmente. Então eu tive que fazer esse ajuste para poder fazer essa tarefa. Outra coisa que eu fiz aqui de processamento foi adicionar uma dimensão extra, isso é necessária pela construção ali do modelo, ele exige esse formato ali da matriz de entrada das imagens, e normalizei as imagens aqui para ficar na escala de 0 e 1. Acrescentei o ruído gaussiano às imagens, então aqui a gente tem a imagem original à esquerda e a imagem com ruído à direita, com ruído gaussiano adicionado. Então é essa tarefa que o modelo ele vai ter que aprender, né? Pegar essa imagem com ruído e retornar aqui a imagem original. E é isso que a gente faz então no treinamento aqui. Sobre o treinamento, então basicamente aqui eu fiz a implementação de treinamento com a TensorFlow. O input size aqui do modelo então está no formato aqui 256 por 256 pixels, com essa camada aqui, essa dimensão extra. A profundidade do modelo eu utilizei 4 e os filtros de convolução ali eu usei um número de 32 filtros. Aqui são as funções de callback que eu utilizei de novo a redução do learning rate no platô, o early stopping e o checkpoint para salvar os melhores modelos durante o treinamento. Aqui um sumário do modelo, o modelo ficou com 29 MB aqui, né, um total de parâmetros ali. E, bom, eu coloquei para treinar por 200 épocas, o batch size de 8. E, bom, basicamente o modelo aqui ele parou com o early stopping na época 50. Então, vamos passar aqui para os gráficos. A gente tem os gráficos aqui de perda para o treinamento e perda para o conjunto de validação. A gente percebe que desde o começo a perda para essa tarefa já ficou bem baixa e ficou ainda mais baixa ali após 50 épocas, né, para os dois conjuntos. A métrica de PSNR, né, o Pico Sign to Noise Ratio, ficaram alto tanto para o treinamento e para o conjunto de validação. E o índice de similaridade também ficou bem alto para o conjunto de treinamento e validação. Então, essa tarefa de remoção de ruído aqui para a UNet, no caso a remoção de ruído gaussiano, foi uma tarefa bem simples para ela aprender. A UNet ela é utilizada em tarefas muito mais complexas, né? Imagens médicas que tem muito ruído ali, são coisas bem confusas. Então, para essa tarefa de remoção de ruído gaussiano básico aqui, ela se sabe muito bem. Então, aqui a gente tem algumas amostras de resultados aqui. Então, à esquerda a gente tem a imagem original, no meio a imagem com ruído e à direita a imagem reconstruída pela UNet sem o ruído aqui. Então, a gente percebe que a imagem da direita é muito melhor do que a imagem do meio, né? Você consegue notar que a imagem reconstruída é um pouco distorcida ali, ela é um pouco desfocada em relação à imagem original, mas com certeza ela é muito melhor do que a imagem com ruído. Essa é uma etapa interessante, caso no pipeline ele tivesse uma etapa de segmentação dessa aeronave ali, para talvez fazer uma contagem ali, um levantamento quantitativo ali da área, por exemplo, da aeronave, você fazer essa remoção de ruído e ajudar a você ter um melhor resultado ali da área real, né, do objeto que você está tentando segmentar ali. Então, basicamente era isso aqui que eu queria mostrar para vocês. Eu vou passar rapidamente aqui pro GitHub do projeto. Bom, pessoal, eu não consegui gravar a tela do GitHub ali, eu acho que ele tem algum bloqueio de segurança para gravar a página, mas basicamente o GitHub está disponível ali na descrição do vídeo, juntamente com esse drive aqui onde contém o artigo do projeto e todos os arquivos utilizados para esse projeto. Então, a gente tem um dataset, todos os Jupyter Notebooks utilizados aqui no Colab, os pesos dos modelos e para todas as tarefas desse projeto, beleza? Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir o vídeo.